Olá, tudo bem? Eu, Karine Magalhães, superintendente do Senar Bahia, estou aqui hoje começando o podcast Tá no Campo. Doutor João, para a gente começar, na sua visão, qual a perspectiva para o agro brasileiro e baiano para 2024? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde. O agro veio para ficar. O Brasil tem a tendência natural, a vocação natural de que é um país para produzir alimento, um país agrícola. Temos terras magníficas, terras abundantes. Temos um produtor que ele entendeu a responsabilidade dele, que é alimentar não só o Brasil, como hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, esse compromisso já está enraizado no produtor rural. E o que é que nós esperamos daqui para frente? O agro, cada ano que passa, ele vai se consolidando, porque o agro, para o Brasil, é quase que aquilo nato, aquilo que foi a vocação natural da nossa terra. Então, quando nós dissemos, o que é que vai ser o agro em 2024? O que é que vai ser o agro em 2025? O agro cada dia vai se consolidando como a mais importante atividade econômica que o Brasil já abraçou até hoje. Muito bom, doutor Daniel, a gente aqui então, tendo essa palavra do presidente aí, sabe que para o estado da Bahia a importância que tem dessa perspectiva para 2024, da importância do agro também no nosso estado. E aí a gente tem novidades, então, a serem colocadas em ação, já implementadas a partir desse ano, com perspectiva para 2024. O Centro de Excelência, que é um projeto fantástico, inclusive nacional, ele irá ser ancorado aqui também, e a gente gostaria de ouvir do senhor aí mais essa novidade que vem aqui para o nosso estado e que com certeza vai agregar e fomentar muito, acrescentar e fortalecer a nossa cadeia aqui do agro. Então, primeiro, cumprimentar a Karine, parabenizar pelo trabalho aqui no Senar Bahia, nosso presidente, nosso chefe, nosso professor, Dr. João Martins, o maior líder do agro nacional. Dizer que é um prazer estar aqui, cumprimentar e parabenizar aqui pelas instalações, pelos estúdios e pela iniciativa do Tá no Agro aqui na Bahia, iniciando um projeto piloto de comunicação. E falando do nosso centro, é uma iniciativa que nós estamos replicando no país como um todo. É uma iniciativa voltada para a capacitação do jovem do setor rural brasileiro. E aqui na Bahia, em Feira, o nosso centro de zootecnia. É uma área que é muito importante para o estado e para a região, que tem o objetivo de não só produzir e capacitar pessoas da região, mas também produzir material para que a gente possa usar em todo o país nessa cadeia importante que é a zootecnia. Como o doutor João colocou, o agro veio para ficar, é realmente o setor mais importante da economia brasileira, e ao contrário de muitos anos atrás, em que o filho da família que não servia, vamos dizer assim, era o pior filho, ficava na roça. Hoje, se ele for o pior, ele não vai ficar na roça. Então, a capacitação é necessária, é importante, é por isso que é mais uma iniciativa e que lá de Brasília nós não podemos fazer. Então, ou o Senar Bahia assume essa responsabilidade de capacitar, tocar e construir esse centro, esse importante centro que é a Feira de Santana, ou a gente não vai conseguir ter o resultado necessário para o estado e para o país. E importante dizer também, doutor Daniel, que a gente fomenta a nossa mão de obra. Então, dessa forma, a gente assiste o produtor fomentando uma mão de obra, que é uma necessidade do nosso estado, mas imagino que seja do Brasil, a gente ter essa formação profissional, técnica, para dar suporte e desenvolver melhor nosso produtor na gestão, na comercialização, assistir isso muito bem. E a TEG, ela... Com certeza, doutor João, foi um divisor de águas no nosso sistema. Eu trabalhei muitos anos com o doutor João, tive esse prazer de tê-lo como mestre, como o doutor Daniel aqui citou, e aqui na superintendência estou, inclusive, como a primeira mulher, que assim ele deixou, sempre muito inovador
E esse divisor de água que veio a assistência técnica, como é que o senhor vê a perspectiva da continuidade desse belo programa que foi implementado, que já é sucesso, mas que ganhou um corpo extraordinário, principalmente aqui no nosso estado, com a ação do Agronordeste, onde a gente teve a missão de formar uma nova classe média rural baiana e, consequentemente, impacta isso muito no Brasil. Como é que o senhor vê a continuidade dessa ação aí, que foi um marco aí na sua gestão? Veja bem, o que precisa são as grandes autoridades desse país entenderem que para corrigir essa distorção terrível que nós temos em todos os segmentos, e a agropecuária não é diferente, essa distorção só é possível você melhorar a condição de vida daquele produtor menos favorecido, aquele produtor que não é competitivo, aquele produtor que não está ainda inserido no mercado, que não está ganhando, vamos ser bem objetivos, não está ainda ganhando dinheiro. Só existe uma maneira dele ser inserido nesse novo universo, que é ele ter acesso às tecnologias hoje disponíveis. O que não falta hoje no Brasil são tecnologias. A Embrapa conseguiu produzir uma infinidade de pesquisas, uma infinidade de novos experimentos, infinidades até de manuseio da própria terra, da terra. A Embrapa conseguiu produzir isso tudo, mas isso não está chegando ao pequeno produtor, não está chegando àquele que realmente precisa mudar de vida. E a assistência técnica é a única maneira que você tem de fazer com que essa tecnologia chegue ao pequeno produtor. O pequeno produtor tem de entender que se ele não foi inserido nesse processo de modernidade, nesse processo que a gente chama, não é de inovação, é esse processo de competição, ou ele está em igualdade de competência, igualdade de produção, igualdade de inserção no negócio dele, de ponta, de altas tecnologias, ou então ele não vai nunca poder ser competitivo, ele não vai nunca poder estar nesse mundo que a gente chama a nova classe média rural no Brasil. A CNA e o Senar tem uma bandeira que a gente criar entre 400 a 500 mil pequenos produtores, inserir ele como a nova classe média rural no Brasil. Por que a nova classe média rural no Brasil? São pessoas que ainda não estão usufruindo desses benesses, dessa riqueza. Quando a gente fala assim, nós vamos ter um PIB de 1,140 bilhões de reais aqui nesse país, poxa, esse valor chega, qual é o percentual dele que chega para o pequeno produtor? Relativamente muito pequeno. Então, essa é a nossa bandeira. É nós criarmos uma nova classe média rural no Brasil. E essa só será possível se nós utilizarmos assistência técnica. Doutor Daniel, é fantástico isso, e fantástico principalmente essa inclusão aos pequenos produtores e a gente poder fomentar em um momento exponencial do agro essa ação que é a assistência técnica e gerencial aqui do Senar. No entanto, a gente está sempre em busca de aprimoramentos e melhorar e entregar mais para o produtor. Se o senhor puder falar alguma coisa sobre os novos, as extensões que a gente está tendo para a assistência técnica, né? A questão da comercialização, de que forma um agente de negócios, a gente está sempre buscando melhorar, né, essa nossa prestação de serviços, que tudo vem lá do Senar, é criado lá no Senar Central e trazido aqui para os estados, e a Bahia que é um bom exemplo disso. Os problemas num setor do tamanho do nosso país, eles são diversos, né? E quando a gente fala de diversificação de cadeias de produtos, mais ainda. Quando a gente comemora a safra recorde de grãos, né, 380 milhões de toneladas, a gente esquece que nós temos 2 bilhões de toneladas de alimentos sendo produzidos. Então, não é grão que mais aparece. Então, nós temos frutas, hortifruti, temos carne de suíno, de frango. Então, a diversidade de produtos aumenta a diversidade de problemas. E a assistência técnica vem para trazer essas soluções.
É uma metodologia, como o Dr. João colocou, inovadora, que passa por gestão e que no fundo da linha o que a gente quer é ter renda para o produtor rural. E uma série de inputs e serviços o nosso sistema tem se esmerado em desenvolver, em inovar, para colocar o produtor rural nessa condição de ter renda. Não é produção ou produtividade que garante renda. Então ele tem que ter noções de mercado, noções de gestão de pessoas, de produção, de finanças, e essa parte de comercialização costuma ser um gargalo para o produtor rural. Nosso presidente, Dr. João Martins, costuma dizer que hoje a cadeia mais atendida pela nossa assistência técnica é a cadeia do leite. E todos sabem o problema que o leite está passando no Brasil, e não é diferente na Bahia. E se nós não fizermos nada para esse produtor, daqui a pouco vai estar cheio de caminhão de leite parado na porta aqui da federação, querendo saber o que é que o presidente Humberto vai fazer com esse leite. Ou seja, a comercialização é um gargalo. E nós não podemos atender o produtor rural só na questão da tecnologia e educação, que já é muito. A gente precisa dar a solução integral para ele e para sua família. E comercialização é um gargalo, e a gente está desenvolvendo uma série de produtos para essa comercialização acontecer. E quando eu falo comercialização, eu falo de compra e de venda. Às vezes, se você não consegue mexer no preço da venda, você tem que diminuir seu custo na compra. E o agente de comercialização é uma inovação, é um agente novo do nosso sistema, que nós estamos testando de uma forma pioneira aqui na Bahia, que é uma pessoa que vai estar atento aos movimentos de compra e venda de produtos, de insumos, e eventualmente fazer propostas e soluções para os grupos de produtores nas diversas cadeias. A lógica da comercialização de fresh, de alface, de legume é uma, a de leite é outra, a de soja é outra, a de grãos é outra, e na verdade a tecnologia não resolve esse problema. Então é uma pessoa com outro perfil, com outro tipo de conhecimento que nós vamos entregar para o setor rural, e como sempre estamos testando aqui na Bahia, que é um lugar fértil para todas as iniciativas que nós vamos multiplicar no país. E é interessante quando a gente fala de comercialização, a gente fala, Dr. João falou muito da inclusão do pequeno produtor, dele alcançar realmente uma nova classe média, né, rural, ter mais equidade nesse segmento. A gente fala de associativismo, né, cooperativismo, porque a gente consegue comercializar quando a gente associa cooperativa os produtores. E isso eu queria até terminar esse podcast, porque isso é uma frase célere do Dr. João, da importância da organização do produtor. Eu tenho cansado de dizer que você só organiza a produção se você organizar o produtor. Então, o que Daniel acabou de dizer é que a nossa responsabilidade, quando nós transformamos aquele pequeno produtor, aquele cara que não detém o conhecimento tecnológico, ele ser eficiente, ele ser competitivo, nós também estamos criando um grande problema pela frente. Como nós vamos poder ajudar esse pequeno produtor que se transformou em um produtor eficiente, fazer com que o que ele produz tenha escoamento, seja vendido, em grosso modo, seja vendido. Isso é um negócio extremamente complexo. Agora, nós temos de imaginar que nós estamos em um país gigantesco em todos os sentidos, não só em problema de terra, em problema de produção, mas nós temos um país gigante nos quais os grandes problemas são gigantes. Então você não pode de uma hora para outra imaginar que um toque de você pegar uma varinha mágica e dizer, nós vamos resolver o problema do leite, nós vamos resolver o problema da carne, nós vamos resolver o problema do alface, o problema da galinha, o problema do ovos, com um toque de mágica. Não. E o Senar, quando ele se propõe a ajudar o pequeno produtor em que ele absorva novas tecnologias, o Senar faz com que ele entenda que ele tem de construir o plano de negócio dele, ele tem de saber o que é que ele quer da propriedade dele. Ele quer só produzir? Não. Ele quer produzir e fazer com que aquilo que ele produz vá para o mercado, aquilo que ele produz seja competitivo, tenha um bom preço e ele ganhe dinheiro com aquilo.
Então, quando você coloca isso tudo dentro de uma cesta, você automaticamente está fazendo com que a gente, não que tenha mais responsabilidade, não, o nosso sistema tem responsabilidade demais, mas que tenha um pouco de cuidado de como a gente conduzir as coisas. Porque às vezes a gente é levado para dinamizar o aumento de produtividade em determinado segmento, seja o leite, seja a carne, seja os ovos, seja... A gente não pode fazer isso irresponsavelmente. A gente tem que fazer isso dentro de um contexto do mercado e dentro de um contexto como um todo. Então, se a gente vai fazer com que aquele produtor, que é um produtor ineficiente, um produtor que não tenha competição ainda de produtividade com os grandes produtores, quando você estimula ele, você está transformando ele numa máquina de cada dia mais produzir mais. Isso não é uma coisa boa e também não é uma coisa ruim. Não é uma coisa boa porque você passa a ter uma responsabilidade muito grande. E não é uma coisa ruim porque você está mostrando que o que ele produz é fruto da competência dele e que ele, juntamente com todos nós, com o nosso sistema e com os outros produtores que produzem a mesma coisa que ele produz, tem a competência para poder a gente organizar o mercado. Se você não organizar o mercado que ele está inserido, com certeza você não vai conseguir organizar a produção. Doutor João, queria agradecer para o Senar Bahia, em nome do Senar Bahia, é uma honra a gente poder ter a oportunidade de fazer esse podcast com o senhor que conhece esse estado na palma da mão, porque é seu estado de origem, é seu estado que o senhor tanto luta e lutou para todas as causas do agro. Agradecer aqui também o nosso diretor-geral, doutor Daniel Carrara, uma satisfação enorme poder estar aqui hoje na sede do Senar Bahia com o nosso podcast Tá no Campo.